professor, eu sou a Rafaela e o nosso trabalho de hoje vai ser sobre os jesuítas no período colonial. Os jesuítas liderados por Manuel de Nóbrega chegaram na colônia do Brasil em 1549, junto a Tomé de Souza, o primeiro governador-geral enviado para Portugal. A principal função dos jesuítas ao virem para o Brasil era catequizar e tornar cristãos os indígenas que habitavam estas terras. Na realidade, a missão era mudar os hábitos dos indígenas, para que eles passassem a viver de acordo com a cultura de Portugal, passando a viver em um único local, adotando as disciplinas de trabalho que determinavam os portugueses. Para catequizar os índios, os jesuítas perceberam que tinham que ensinar a língua portuguesa para eles, formando colônias onde eram instaladas escolas para ensinar não só a ler, mas também práticas agrícolas para tornar a colônia autossustentável. Um dos nomes mais conhecidos no processo de evangelização foi o do Padre José de Anchieta. Lembrando também que naquela época na Europa havia um grande aumento da religião protestante. Então Portugal, catequizando os índios, também quis aumentar o número de cristãos. No entanto, por volta de 1759, os jesuítas entraram em conflito com os colonos, que tinham interesse na escravização indígena, e também entraram em conflito com a coroa portuguesa, que queria tomar das missões o poder e a riqueza. Por fim, os jesuítas acabaram sendo mortos e expulsos das suas colônias. Então, esse foi o contexto histórico dos jesuítas e espero que você tenha gostado. E aí, senhor, beleza? Hoje eu vou falar do início das missões jesuíticas e elas começaram em 1549 na parte sul e São Paulo do Brasil. Os índios eles eram mantidos em acampamentos, onde eles eram catequizados. Os que não queriam se deixar catequizar eram escravizados. E além das tarefas religiosas, eles tinham que aprender artes no molde europeu e trabalhar para manter o acampamento. Então eles tinham bastante coisa para fazer. E se eles não seguissem, as ordens, eles tinham punições físicas, apanhavam provavelmente. E os principais nomes desse movimento todo foi Tomé de Souza, que era o governador-geral, Padre Manuel Nóbrega, Padre José Anchieta, Padre Antônio Vieira e Marques de Pombal. São Tomé, que era o governador-geral, ele acreditava que o negro só seria salvo se virasse escravo. Então ele só teria salvação se ele fosse escravizado. Já os jesuítas, como o Padre Antônio Vieira, acreditavam que os índios poderiam se salvar se catequizando. Porém, mesmo assim, ainda tiveram índios escravizados. E uma curiosidade muito interessante é que a educação brasileira começou a se formar com o monopólio cristão jesuíta. Então, quando os jesuítas pegaram o comando lá em 1549, eles começaram a educar os índios e foi os primeiros requisitos da nossa educação hoje em dia. Foi isso. Apogeu do sistema. Na economia. Nas missões, começaram as fabricações de ferro, os primeiros tecidos e começaram a criar gados. Por conta dessa criação, acabaram definindo a vocação econômica do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. Dessa forma, a pecuária ficou marcada com seus acontecimentos históricos da região. Em 1768, já existia 6.506.333 cabeças de gado. O comércio também acabou crescendo, definindo o mercado central em Buenos Aires, onde exportavam outros produtos, como, por exemplo, mel, tintura, fruta e entre outros. Na alfabetização e literatura, os jesuítas regularizavam a língua guarani com grafias latinas e produziram boas quantidades de obras literárias, sua grande maioria ligada ao catecismo. Também tinham boas bibliotecas, com mais de 300 livros. O povo jesuíta, através de sua missão evangelizadora, encampou grande parte dos indígenas, que através da prestação de trabalho de manutenção, tinham em troca educação religiosa. Ao longo dos anos, certas regiões católicas vieram a fazer parte da economia interna, desde que houvesse ajuda no desenvolvimento agropecuário ou outras funções relacionadas ao extrativismo. Assim, passaram a exercer uma dupla funcionalidade, econômica e religiosa. Em contraponto à boa situação vivida dentro da colônia, fora dela, os donos das terras litorâneas
tinham dificuldade em aumentar os seus lucros pela falta de mão de obra, já que o valor para adquiri-los era elevado e nem sempre atacavam a demanda local. Então, é aí que entram os bandeirantes. Com a missão de vender o povo indígena, supriram a falta de escravos e ainda lucrariam e muito com o negócio. No entanto, nem tudo saiu como planejado. Em função do risco de vida iminente e de alguns resistirem ao serviço, os bandeirantes se viram obrigados a atacar os jesuítas, e com a finalidade de obter mão de obra de qualidade, já que os índios eram acostumados a uma rotina trabalhosa. Dessa forma, a rivalidade entre jesuítas e bandeirantes marcou uma das mais implacáveis disputas que pendurou do século XVII ao século XVIII. Oi, senhor, meu nome é Melanie e hoje eu vou estar falando sobre a expulsão dos jesuítas do território colonial e como que eles perderam o poder das missões jesuíticas. Bom, para falar disso eu vou voltar um pouquinho no tempo. Em 1703 aconteceu um tratado entre Inglaterra e Portugal chamado de Tratado de Methuen, e esse tratado basicamente foi tão desvantajoso para Portugal que Portugal acabou entrando em crise. Essa crise ela pendurou por muitos anos, até que em 1750 o rei de Portugal acaba morrendo e o rei que sucede deu poder para um cara chamado Sebastião de Carvalho para ser Marquês de Pombal, e esse Marquês de Pombal, o objetivo dele era basicamente reinstituir a economia portuguesa. Ele percebe então, esse Sebastião de Carvalho, que a colônia ela podia participar de um papel muito importante disso, então ele acaba se concentrando mais na colônia, e ele cria uma coisa chamada Tratado de Madrid, que visava expandir o território português nas colônias. Então eles acabam expandindo para norte e para sul, o que acaba dando de frente com as missões jesuíticas, que na época estavam em posse do monopólio de drogas do sertão e das especiarias que os índios trabalhavam nas missões para conseguir. Então, esse Marquês de Pombal viu que o que estava sendo feito no território português da colônia não estava indo para a mão do Estado, mas sim para a mão das missões, que era, no caso, a igreja, e elas estavam funcionando desse jeito. Então, em 1759, ele acaba declarando que os jesuítas são traidores e acaba expulsando os jesuítas, quebrando a ligação que tinha de igreja e Estado na época. Então, os jesuítas foram expulsos e as missões passaram a ser propriedade do Estado, só que o Estado não quis dar continuidade no que era feito nas missões. Então, basicamente, eles apenas pegaram os produtos e as missões ficaram lá ainda. Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que a gente tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Tchau!